Neste primeiro encontro, vou trabalhar com vocês a história do Brasil, né? Vou falar da unidade 2 da história do Brasil do nosso livro, que fala justamente do primeiro reinado, né? Que foi a primeira vez que o Brasil realmente teve um rei, apesar de não ser um rei brasileiro, né? Foi a primeira vez que o Brasil teve uma certa liberdade política. Então, o assunto dessa semana será o primeiro reinado. E para facilitar aqui o estudo de vocês, né, eu vou fazer uma mini divisão, igual eu faço nas aulas mesmo, para poder organizar melhor o conhecimento. Então, no primeiro ponto, eu vou falar do contexto histórico, né? O que levou a família real a vir para o Brasil e, consequentemente, chegar à independência. No segundo ponto, eu vou falar do contexto das lutas políticas que ocorreu no Brasil naquele período e, por último, as próprias constituições. Para entender um pouco do contexto histórico, a gente volta lá atrás, né? A gente volta lá nas primeiras semanas de aula, quando nós falamos da Revolução Francesa e período napoleônico, né? A família real brasileira, a família real portuguesa, né, que vai virar brasileira, ela vem para cá por causa de Napoleão e aqui ele se estabelece, né? Tem a abertura dos portos, tem a criação do Banco do Brasil, tem a Escola de Medicina, entre outras coisas. Acontece que, com o Congresso de Viena, houve a necessidade de restauração, né? Então Dom João VI tinha que voltar para Portugal. Mas ele, logicamente, não queria confusão e ficou no Brasil. As elites, cansadas de serem governadas por ingleses, né, com o objetivo de transformar o Brasil novamente numa colônia, as elites fazem a Revolução em 1820, a famosa Revolução do Porto. Né? Dom João VI, sem perspectiva nenhuma de controlar a situação, ele volta para Portugal. Seu filho Pedro I fica no Brasil. Logicamente as elites não aceitam, né? E Pedro I, junto com a elite brasileira, né, os agroexportadores, fizeram a Revolução de 7 de setembro de 1822. Bem, gente, toda nação precisa da Constituição, né? E Pedro I sabia disso mesmo antes da independência, né? Mas por causa dos diversos problemas políticos, a Constituição ela ficou pronta apenas depois da independência, né? E foi uma Constituição bem complicada, né? Porque ali, naquela época, né, diversos grupos políticos tentavam, né, criar essa Constituição. Tinham portugueses, tinham brasileiros e tinha os bonifácios, né? Os brasileiros, logicamente, queriam liberdade, né? Era constituído principalmente da elite, né? Elite agrária. Eles queriam aquela liberdade que eles conseguiram, né? Após a abertura dos portos, né? Os portugueses, conservadores, né? Queriam a continuidade daquela monarquia absolutista, controlada por braços de ferro e tal. E tinha os bonifácios, queriam um meio termo, né? Queriam monarquia, mas a monarquia parlamentar, uma monarquia iluminista, com os ideais iluministas, né? E aí, em 23, né, é criada a famosa Constituição da Mandioca. Ela não foi muito aceita por Pedro I, justamente porque ela foi totalmente liberal. Né? Pedro I ele tinha ideais liberais, mas ele sabia que não podia dar aquele momento, né? Naquele momento ele não podia dar muita liberdade política e econômica para o povo. Né? Logicamente, não era o objetivo dele perder o poder logo, né, no início. E aí ele não aceita, né? Para vocês terem uma ideia, né, essa Constituição foi chamada Constituição da Mandioca porque para poder participar da eleição, né, para poder votar e também ser eleito, né, a pessoa, né, tinha que ter no mínimo, existia diferente de hoje, né? Hoje a pessoa com 18 anos, ela chega, tira o título eleitoral, tira o título dela, com 16, né, na verdade, tira o título e pode votar. Naquela época não, naquela época funcionava basicamente o seguinte, era indireta a eleição, né? Existia um grupo, né, aquelas pessoas, uma classe média, né, um fazendeiro médio, que plantava até 150 alqueires de mandioca, essas pessoas elas votavam em um outro grupo, né? E esse outro grupo podia votar para deputado ou senador. Ou seja, você, pobre, né? No caso, uma pessoa pobre, não votava em nada. Quem tinha uma condição melhorzinha, votava no que tinha uma condição melhor, e esse aí escolheria, né, quem seriam os deputados e senadores, né? Logicamente, Dom Pedro não aceita, né? E ele vai, em 24, ele vai criar, né? Vai fazer o pedido e vai ser criada uma nova Constituição. Depois de dissolver a Assembleia Constituinte de 23, é promulgada, é outorgada a Constituição de 24.
né? Em relação à política, essa Constituição ela é bem radical, né? A monarquia hereditária, teoricamente, absolutista, né? Porque o Pedro I, além dos três poderes normais, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, ele coloca também o poder moderador, que está acima de todos os outros, né? Em relação à eleição, né, ela agora dá mais ênfase ao público das cidades, né? Você não tem mais questão de alqueire de mandioca. Agora quem vota nos eleitores, né, são pessoas que ganham mais do que 100 mil réis anuais, né? Em relação à sociedade, a gente tem o fortalecimento da igreja, né, um fortalecimento maior da igreja, porque a igreja ela se torna a religião oficial, a Igreja Católica se torna a religião oficial, né? E para você ocupar cargos públicos, você obrigatoriamente tem que ser católico. O líder da Igreja Católica no Brasil é o próprio Dom Pedro I, né? Em relação à economia, o Brasil praticamente ele continua na mesma, né? O Brasil continua, pelo menos nesse início, né? Início do primeiro reinado, o Brasil continua o quê? Agrário, agroexportador, né? Ele ainda não tinha desenvolvido a economia cafeeira, mas essa economia cafeeira está se iniciando, né? E vai desenvolver bastante mais no segundo reinado. Bem, turma, esse foi o início, né, conflituoso, né, do primeiro reinado, né? O Dom Pedro ele consegue o que queria, ele cria uma constituição voltada, né, voltada para o controle pessoal dele, né? E aí a gente vai na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai falar, né, de quais fatores, né, internos e externos levaram à abdicação de Pedro I, né, e consequentemente, né, o período regencial e posteriormente o segundo reinado. Então, um abraço para vocês, tchau, até a próximo encontro, até a próxima aula. Valeu!